Estas férias, leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Aquela notícia do Hitler não deixou de ser um bocadinho sensacionalista. É muito giro pensar, olha, ele tinha um pênis pequenino. Eu adorava também poder dizer isso à boca cheia, não é? Olha, mas descobriu-se que não tinha ascendência judia, por exemplo. Isso sim, se dá para ver... Mas estes testes que a gente faz às vezes para saber o nosso DNA não tem nada a ver com a genética clínica, pois não? Não, são testes diferentes. Porquê é que eu não tenho os olhos azuis do meu avô? E será que tenho a inteligência da minha mãe? Somos casados, mas seremos geneticamente compatíveis? Posso culpar a genética? Posso fugir à genética? O que é que diz a genética sobre quem somos? Marta Zeger Amorim, médica geneticista, lança o seu primeiro livro, O que os genes dizem sobre mim, onde conta histórias, desmonta mitos e explica o que já sabemos sobre esta biblioteca de dados que nas nossas células definem quem somos e o que nos torna tão únicos. Que influência tem a genética do nosso potencial para termos descendência saudável, para sofrermos de demência, para termos ansiedade, desenvolvermos cancro, envelhecermos pior ou melhor que o nosso vizinho do lado? Até que ponto somos escritos pelos nossos genes e até que ponto podemos mudar o rumo da nossa vida? Olá Marta, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Muito obrigada pelo convite. É uma grande, não é uma estreia porque já estiveste na rádio há algum tempo, mas assim numa grande rádio nacional é uma grande estreia. Podemos dizer que sim. Há aqui uma coisa muito curiosa sobre o teu nascimento, que é, diz a lenda, que tu levantaste a cabeça com 24 horas de vida. Isto é, tinhas um dia e já estavas de cabeça em pé. Os meus pais dizem que antes das 24 horas de vida eu virei-me no berço e levantei a cabeça. Já à procura eu não me lembro, como é óbvio, mas eles dizem que sim, que eu já estava muito atento ao mundo. Tu cresceste em Almada, portanto, uma terra onde adoraste viver, e que engraçado, os teus 4 avós, todos estiveram ligados à Almada. É verdade. Nenhum de Almada. Eu tenho um avô de Lamego, o outro avô de Beja, uma avó de São Miguel Açores, a outra a avó de Sesimbra, que é de onde veio este Zegre, e foram parar todos à Almada. Engraçado. Tudo ao Alfeito. Um era carpinteiro no Alfeito, o outro era sargento. Alfeito, que é a terra onde é hoje a Marinha, tem lá uma base. O outro avô era sargento Marinha, então foi tudo parar ali. Mais especificamente à Cova da Piedade, mesmo ali. Muito bem. Também adoro a questão de tu eras apaixonada por dança, por cinema, e tu dizes dança, mas depois eu não segui dança. Mas das minhas 3 filhas já tens 2. É verdade. Mas já com a idade para ir para o conservatório da dança? Já tenho uma com 15, uma com 13. E a pequenina é que fez 6 anos, fez agora recentemente. A mais pequena não sabe já para a dança, dizes tu, mas para já ainda quer ser ninja, uns dias, outros dias jardineira. Eu adorei isto. Típico menina. Mas 15 e 13 é uma idade fantástica. E estão as duas no conservatório de dança, são as duas umas bailarinas em formação e lindíssimas a dançar. Que giro. Reveste um bocadinho nos teus sonhos de miúdo quando as vês dançar, não sei o que dizes. É tão estranho, sabes? Porque eu acho que nunca passei isso para elas, nunca foi uma coisa que eu manifestasse, porque não ficou recalcado. Exatamente. Não foi o. Foi uma coisa que tiveste em miúda e depois passou, a tua vida seguiu outros rumos. E que senti sempre uma grande responsabilidade pela minha capacidade, se calhar académica, de seguir uma coisa onde apetece explorar, até porque eu gosto muito de estímulos intelectuais, portanto aceitei isso, que a dança era uma paixão enorme. Então, mas não é genético neste caso, cá está. É verdade, mas queria ser um hobby, e quando elas decidem fazer a audição para entrar, eu achei que elas não iam entrar. Foi no ano do Covid. A primeira foi no ano do Covid. Ela tinha estado parada, diz-me, mãe, eu quero ao menos tentar. Está bem, ok. Tentar, não. Vamos lá. O não está garantido, não é? Exatamente, não custa nada. Sim. Não estava minimamente preparada, porque a escola é na Baixa. E não estava minimamente preparada para começar a fazer essas deslocações. Exato. Quando ela entrou foi. A Amada é ótima, mas quando é preciso vir todos os dias é uma chatice. Não, nós agora moramos em Lisboa, mas ainda assim, ir de Lisboa, do sítio onde nós moramos, para o centro de Lisboa todos os dias é um sufoco. Sim, exatamente. E então quando ela entrou foi, uau, agora vou ter que realmente... integrar isto. E elas têm as duas uma sensibilidade incrível a dançar. Incrível. Isso é extraordinário. Mas também não tem a ver com nature e nurture. Não tem a ver com levar-te a espetáculos de danças. Olha que não. A minha mais velha. Vês muitos espetáculos de dança em casa, muitos filmes. Eu não sinto que tenha. É engraçado porque eu não sinto que as tenha conduzido nesse sentido. Eu sempre dancei muito.
tenho vídeos delas bebés mesmo recém-nascidas e eu a dançar com elas, aquela coisa. Sim. Mas não sinto que as conduzisse. Mas a verdade é que a minha Mariana, a mais velha, via o Cats quando era pequenina, para aí 2, 3 anos, via-o do início ao fim e chegava ao fim e pedia: mãe, eu quero ver outra vez. Outra vez, incrível. E via aquilo repetidamente e sabia as coreografias, obviamente mal dançadas, mas ao jeito dela de baby. E sabia as coreografias de cor, dançava aquilo. O tema de hoje é isto. Como é que estas coisas aparecem? O apelo da genética, o apelo de medicina primeiro, foste para a medicina, formaste aqui em Lisboa, na Santa Maria, e depois especializaste em genética médica, já há 14 anos, já há algum tempo. O apelo de medicina vem de onde? Tinhas pessoas na tua família que eram médicas? Não, e não foi uma coisa, um caminho que eu tenha decidido desde nova, pelo contrário. Okay. Pelo contrário, eu era boa aluna, eu adorava matemática, tinha notas ótimas, 19 e 20, e toda a gente me perguntava: então, vais para a medicina? E eu, não, para a medicina. Eu queria muita genética, eu queria muita investigação. Mas quando cheguei ao final do 12º não havia nenhum. Agora já há vários cursos de engenharia biomédica. Exatamente. Na altura não havia nada disso. E eu pensei: se calhar, olha, vamos por medicina e depois faço o caminho. Depois escolhes, exatamente. E a verdade é que fiz o curso e fiz genética. Eu não gostei nada da genética durante o curso. Não, que engraçado. Olha, outro dia tive uma convidada que foi para a medicina por causa da genética. E eu adorou também. Aquela cadeia, adorou aquele professor, também, portanto, fazer este. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu faço essa homenagem. Com aquele professor a falar daquilo. Hoje é neurocientista. Não sei se reparaste, eu no fim faço esse agradecimento aos professores. Eu acho que os professores claro são de facto. Aos pais, às filhas, que vais agradecer. É uma sorte incrível termos bons professores que nos inspiram, e eu tinha um professor de biologia fantástico. Gosto muito que os convidados falem nisso, e tu falas nisso, e já tem muito falado, porque eu gosto deste prestar esta homenagem, porque acho que têm sido tão destratados, as pessoas, a carreira é tão mal vista e não sei o quê, e as lutas estão inglórias, e eu penso, mas são pessoas que conduzem a vida das pessoas. Eu acho que os médicos são às vezes estão mais tempo com os miúdos que os pais. Verdade. É importante. Os médicos são essenciais, as forças que nos todos, protegem claro, são essenciais, mas os professores, para mim, um elemento que é um bom professor, a capacidade que ele tem de inspirar jovens e jovens, para mim é uma coisa... Realidade, quando são umas esponjas que apanham tudo. E eu tive um ótimo professor de biologia que me deixou a pulguinha da genética, e eu estava muito com essa ideia. E depois, olha, por portas e travessas, eu, quando terminei o curso, não estava a pensar em genética, estava a pensar em cirurgia. Que giro. Totalmente o oposto, mas adorava aquilo, adorava. Fiz muitas cirurgias, fiz muitos bancos como voluntária, ficava com os meus professores, e eu adorava aquilo, adorava todo o ritual de entrar no bloco cirúrgico, os cheiros, sei lá, desinfecção, tudo aquilo. Tudo. Olha, mas depois, quando fizeste o teu internato, já foi em genética médica, já em Coimbra, no Hospital Pediátrico. Sim. Eu já fiz o meu internato todo em genética, são 5 anos de especialidade. No Dona Estefânia também trabalhaste lá? Já como especialista, depois de ter terminado o internato, tive 10 anos no Hospital Dona Estefânia. Pelo meio tive a sorte de fazer uns estágios fora, que foram altamente enriquecedores. Que é entre Toronto, no Canadá, e Cambridge e Londres. Exatamente. Toronto, onde foste, aliás, ter uma filha, foste ter uma canadiana, como costumas dizer. É verdade. A filha mais velha nasceu lá. Fui ter uma canadiana. Ela tem nacionalidade? Tem, porque eles lá são ávidos por ter novos cidadãos. Boa. Então basta nascer no espaço aéreo para ficar com a cidadania, e ela nasceu lá e ficou com a cidadania canadiana, e trabalhar no Canadá foi absolutamente fabuloso. É um hospital... Por onde eu passei, que foi melhor o contacto. Sim. Extraordinário. Foi. E também Londres e Cambridge, também trabalhaste lá. Aí aproveito que tenho uma irmã imigrada que vive em Cambridge, e então volta ou não volta, peço-lhe assim guarida e faço assim um estágio num sítio engraçado bem. E tenho tido experiências muito giras. Entre as tuas áreas de interesse tens o tratamento de doenças de desenvolvimento e o cancro, claro, e tens a epigenética na etiologia. Isto quer dizer o quê para as pessoas comuns? Olha, é muito giro, porque eu entrei para a genética em 2006. E o meu primeiro caso faz 20 anos, estamos a celebrar agora. É verdade, incrível. É verdade mesmo. E você és muito nova ainda, pelo amor de Deus. Marta, tu entraste com 4. E então? E quando entrei, logo o meu primeiro caso é uma patologia de imprinting que tem a ver com isto da epigenética, que eu já vou explicar o que é. E aquilo abriu-me logo assim os olhos. Eu fiquei logo com um interesse maluco por epigenética, e na altura quase ninguém falava de epigenética. Eu parecia uma nerd a falar disto. Eu fui a um workshop só sobre epigenética em Dublin, na Irlanda, logo em 2007. Éramos uns gatos pingados a falar disto. Exato. Agora não, agora já só ouvo falar muito de epigenética. E no fundo é o quê? Nós, quando falamos da genética, estamos muito concentrados neste código genético. Exatamente. O ADN das pessoas. Esta sequência de letras, não é? O nosso ADN é uma dupla hélice, em que cada degrauzinho daquelas escadas é uma letra. Sim. E o nosso genoma é esta sequência de letras, que é comum em todas as células. Sim.
Só que as células não são todas iguais. Pois não. Nós temos células de cabelo. Eu até aprendi que, por exemplo, os glóbulos vermelhos são células não de sangue que não têm núcleo. Que é uma coisa que é um bocadinho estranha. Sim. Porque nós fazemos sempre análise ao sangue e pensamos que estamos a estudar glóbulos vermelhos e não, porque os glóbulos vermelhos, se tivessem núcleo, eram células que acabavam por ter uma tendência maior a entupirem os vasos. E, portanto, os glóbulos vermelhos maduros perdem o núcleo. E quando nós fazemos mas quando nascem, digamos assim, têm. Depois no processamento acabam por perder. E nós, quando estudamos o sangue, estudamos os glóbulos brancos. São essas células que têm núcleo e que vamos estudar. E a epigenética explica como é que células com o mesmo genoma depois conseguem ter características diferentes. Exatamente. E como é que envelhecem, e como é que respondem a traumas. Portanto, no fundo, nós temos... Eu costumo comparar isto como se fosse uma caixa de eletricidade muito grande, cheia de interruptores. Mas depois, ao longo da vida, as células vão se especializando e vão desligando interruptores. Só ficam determinadas coisas ativas. Mas depois precisam, há um trauma, há um estado hormonal, de vez em quando é possível ligar e desligar coisas. E esta... Por isso é que há neuroplasticidade no cérebro, por exemplo. Há células que tomam há uma lesão e há células que vão ocupar aquele lugar. Exatamente. Há esta capacidade do nosso DNA também aprender, também guardar memórias e responder consoante essas aprendizagens que teve com o ambiente. Por um lado, o ambiente vai influir o DNA e vai fazer estas marcas e depois, ao mesmo tempo, este DNA vai responder ao ambiente de acordo com estas marcas que ganhou. Portanto, é uma via de dois sentidos. Exatamente. E é muito giro. Muito interessante. És doutoranda ainda? Estás doutoranda ainda? Em investigação, no curso de Investigação Clínica e Medicina Translacional, isto aqui no Algarve, no Cerrado do Algarve. A epigenética, lá está. E que tem a ver com esta coisa da prevenção do cancro da mama, pronto, na região autónoma da Madeira. Porquê? Para ser o universo onde tu estudas, são com mulheres, uma amostra de lá. Desde 2000... tu vais lá de vez em quando, vais a Funchal, tens lá a consulta. Desde 2006 que eu tinha interesse em fazer investigação epigenética e de alguma forma tenho sempre tentado. E para mim a curiosidade maior sempre foi nestas doenças genéticas, em que para uma mesma alteração genética nós temos expressões diferentes. Na Madeira, eu vou à Madeira desde 2019, vou todos os meses, faço 3 dias de consulta desde 2019, portanto já faço 7 anos de consulta. E nós temos uma alta prevalência de doentes... Mendonça, sim? Exato, uma alta prevalência de doentes com predisposição para cancro, por mutações BRCA1 e BRCA2, aqueles genes que ficaram muito famosos depois do caso Angelina Jolie. Sim, portanto, são genes que dão uma alta prevalência, uma alta probabilidade da pessoa... Não sei o que fez mesmo. Dá uma alta probabilidade da mulher desenvolver cancro de mama ao longo da vida e cancro do ovário. E, portanto, a única medida redutora de risco que nós temos é tirar as mamas e tirar os ovários. Para tirar os ovários há um intervalo de tempo que está definido, de idade, para mutações BRCA1 entre os 35 e os 40, para mutações BRCA2 entre os 40 e os 45, para a retirada das mamas. Eu sinto sempre, e tenho muitas mulheres, nós temos mais de 400 pessoas com mutações BRCA1 e BRCA2 a serem seguidas na Madeira, esta decisão de tirar as mamas é sempre assim uma decisão difícil. É dramático, não é? Sim. E a verdade é que, apesar da probabilidade de ser grande, é superior a 60%, significa que até 40% não iria desenvolver cancro e a maior parte delas iriam ter cancro de mama só numa das mamas. E nós vamos tirar as duas. Portanto, no fundo, vamos acabar por tirar muitos órgãos que iriam ser saudáveis. E é uma ótima medida e quem a toma... E quem a toma está no seu direito de a tomar e, obviamente, nós apoiamos quando essa decisão é tomada, mas é uma decisão difícil. Sim. E, portanto, a minha ideia aqui foi, então e se nós conseguíssemos definir aqui uma assinatura epigenética, lá está. Descobrir o que é um biomarcador, em cima desta marca genética que diz, o BRCA1 e BRCA2 são genes de reparação do DNA. O DNA não se está a reparar devidamente e vai tendo a acumular erros. E, portanto, há coisas que depois... são as alterações genéticas que dão doenças, os erros neste código. Que se vão acumulando e podem ser em travões do DNA, podem ser noutros reparadores do DNA. E, portanto, vão fazendo com que estas células comecem a crescer mais, comecem a fugir ao sistema imunitário, com as mutações que vão adquirindo. Desmesuradamente, pois. É isso, são estes superpoderes que estas células vão adquirindo, não é? São estas mutações, de repente não morrem, de repente fogem ao sistema imunitário, de repente conseguem invadir, e são mutações que vão adquirindo. Órgãos, assim, e, portanto, há aqui assinaturas genéticas que vão acontecendo ao longo do tempo, mas também assinaturas epigenéticas, coisas que vão sendo ligadas e desligadas. Portanto, aqui a ideia seria uma análise que pudéssemos fazer de X em X tempo, e é isso que estou a executar. Com esta tese? Para tentar perceber se há em algum ponto nós conseguimos perceber, olha, agora o risco está mesmo alto, agora não dá para adiar mais a cirurgia. O paralelismo que eu faço é um bocadinho com aquilo que aconteceu, por exemplo, com o teste que nós fazemos agora ao DNA fetal, em circulação. Nós até, quando eu entrei para a genética, todas as mulheres acima de 35 anos tinham indicação para fazer a amniocentese, pelo risco do síndrome de Down. Exatamente.
E a trissomia 21, o risco aumentava muito a partir das... ainda durante... Eu tive gêmeos e por acaso não quisemos, porque há um elevado risco quando é gêmeos e a minha mulher já tinha 38 e portanto há um elevado risco de poder correr mal. É um teste invasivo. Portanto, portanto, e o médico disse isso. Há um risco de aborto. É invasivo e há risco de aborto. Em sítios especializados este risco é baixo, mas existe um risco de aborto porque é um teste invasivo. Há uma picada na barriga, é tirado líquido amniótico, tem células do feto e nós estudamos para ver se efetivamente há uma trissomia 21 ou não. E isso fazia-se a partir dos 35 anos, ponto. Hoje em dia, temos os rastreios combinados, que combinam dados de ecografia, dados clínicos da grávida. Já se consegue dar e a fazemos volta um algoritmo. E, entretanto, agora temos um teste que é feito no sangue da grávida, com uma sensibilidade e especificidade superior a 99%, que é um teste do DNA fetal livre em circulação. Portanto, a placenta, qualquer órgão, e estes testes também é aquilo que nós estamos a usar no cancro. Que revela. Qualquer órgão em que tenha um metabolismo grande, que haja muitas células em divisão, vão ver células a morrer. E essas células que morrem libertam fragmentos de DNA em circulação, que nós podemos estudar. Pronto. Na gravidez usamos isto para fazer este tipo de testes. No futuro eu acho que vamos conseguir estudar muito mais coisas. No cancro podemos estudar para tentar ver estas assinaturas genéticas e epigenéticas, que podem ser importantes para a detecção precoce do cancro, podem ser importantes para ver se está a adquirir resistências às terapêuticas e se temos que mudar, se o cancro ficou lá doença residual depois de uma cirurgia, se a doença está a recorrer. Portanto, há um grande interesse nestas que nós chamamos biópsias líquidas. Em vez de ser uma biópsia que vamos fazer ao tecido, é uma biópsia que fazemos no sangue. Portanto, aqui o meu trabalho, o que eu estou a tentar é, através destas biópsias líquidas, ver se há uma assinatura genética e epigenética há uma coisa que indique... Ok, o risco agora está mesmo alto. Exatamente. Para uma mulher não ter que tirar aos 18, não ter que tirar aos 25 e poder, com mais instrumentos, decidir, olha, não, agora com os dados clínicos agora, que eu tenho... Idade. Exatamente. Tá bem, pronto, ter mais ferramentas, mais informação para poder decidir melhor. É sempre a tua luta. Eu sei que é uma cruzada tua, desde sempre. Mais informação para decidir melhor. Muita desinformação anda por aí. A história do autismo, falas disso no teu livro, o autismo e a desinformação também já foi um artigo que escreveste, se não me engano, daqui até para o Observador. Sim. O autismo e a desinformação andam sempre ligados e não é possível as pessoas ainda caírem nestes erros e nestas manias. Não vou falar de seres sportinguista, o que é extraordinário, e não vou falar também que és uma raptora de cães, de cadelas consumada. Pronto, mas vou falar que tens uma paixão da escrita também, já teve alguns prémios, o Prémio de Cancioneiro Juvenil, o Concurso Popular é Boa Ideia, o Prémio de Jornalismo, por exemplo, pela Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. E vou falar deste teu primeiro livro, editado aqui pela Contraponto, uma chancela da Bertrand, O que os genes dizem sobre mim. Aliás, tem um prefácio do José Almeida Nunes, pós-fácio do professor Germano de Sousa, que é muito curioso, estava a dizer, aliás, antes de entrares aqui, Marta, que é muito bonito tu falares de cá, tem os que explicas, os capítulos estão muito bem divididos, e depois vais intercalando caso do teu percurso profissional, ou acrescentado, ou inventado. Isso é muito bom que as pessoas identificam-se com isto, porque de facto tudo cai na culpa dos genes, as pessoas culpam os genes de tudo. Ou não percebem, ou não sabem. Eu quando recebi... Trouxeste a tua vida clínica para aqui, o que é muito importante. Trouxe, para mim foi muito importante também, quando fui desafiada pela Contraponto para escrever este livro, sem nunca ter pensado no assunto, eu rapidamente o montei na minha cabeça e fiz esta história, como tudo, esta percurso, por o que é que as bases da genética, o que é que nós podemos fazer antes no planeamento de uma gravidez, quando um bebê nasce, quando é que devemos desconfiar de uma doença genética na criança, as doenças genéticas no adulto, que também existem, o que é que se passa numa consulta, o que é que são os testes, o que é que já há terapia genética e como é que a genética pode impactar a medicina no futuro. Portanto, faço este percurso. Mas eu olhei para o índice, e curiosamente isto foi feito numa viagem em família, tive a reunião com eles e logo a seguir isto eram férias de carnaval e nós íamos para a Serra da Estrela, eu ia no caminho a fazer o índice e depois cheguei ao fim e senti mesmo, faltam-me aqui pessoas. Falta-me calor humano, falta que as pessoas percebam, porque ainda é uma dúvida comum, até entre médicos. Quando eu digo que sou especialista em genética, a maior parte das pessoas ainda acha, então estás no laboratório. Exatamente. E não estou. Estou com pessoas todos os dias. Tenho genética. Histórias muito pesadas de vida que me chegam à minha consulta. Portanto, a genética é uma especialidade que se faz com pessoas e eu precisava de as trazer para o livro. E, portanto, para mim, sim. É um mito que tu desmontaste aqui com estes casos. Achei muito giro teres tocado nesse ponto e ter sido uma coisa que para ti... Mauro, a coisa, vais contando, o casal não sei o quê, vai casar, as coisas dos avós, as coisas vão casar, será que... É muito engraçado. Portanto, os genes, no fundo, estes genomas, já sabemos, são 3 bilhões de bases, é como se fossem umas letras de um livro muito grande, com 23 capítulos, e no fundo encerra em código a informação que faz de nós o que nós somos. Durante séculos ninguém conseguia decifrar isso, até que ultimamente, e por é que nos últimos 10 anos, na última década, tem sido um crescente enorme de coisas que se descobrem, coisas que já se conseguem detectar. Obviamente, já agora com
hoje decifrar, a começar a ler este livro, fazemos aqui a homenagem à Rosalind Franklin, tu fazes questão de dizer isto, foi esta cientista, que ficou sempre na sombra, mas que foi ela que deu origem à primeira foto do ADN e depois ao Watson and Crick, que ganharam o Prémio Nobel. Exatamente. Mas se não fosse o trabalho de Rosalind Franklin, esta mulher... Há sempre uma mulher, uma grande mulher por trás dos homens. É verdade, eu já tive vários programas, tenho tido vários programas sobre isso, é importantíssimo falar disso. Pronto, e claro que falaste do Gregor Mendel, não é? O pai da genética, este padre agostiniano, aliás, como o nosso Papa, austríaco, biólogo, botânico, meteorologista, que deu estas duas grandes leis. Uma resposta rápida, antes de irmos para o intervalo. Os genes, afinal, Marta, são o nosso destino ou só o nosso ponto de partida? Eu acho que são o nosso ponto de partida. Acredito mesmo nisso. Muito bem. Então, para já, temos que fazer um brevíssimo intervalo aqui. Marta Zegra Amorim, e já voltamos para logo a seguir para acabar esta conversa. Até já. Alguma novidade? Nada. Temos de ter paciência. Eu sei o que se passa. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Eu fui raptado. Eles levaram-me, taparam-me a cabeça. Com a voz de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida e a minha, Sara Matos. Não é nada bom sentirmos a nossa vida em xeque assim, pois não? Episódio 3. 3 cadeados e uma chave. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com Marta Zegra Amorim, ela é médica geneticista, traz-nos o seu primeiro livro, O que os genes dizem sobre mim, onde explica até que ponto somos escritos pelos nossos genes e até que ponto podemos mudar o rumo das nossas vidas. É uma coisa também muito curiosa, eu tenho aqui esta dúvida, portanto, genoma e sequenciação genética, existe um risco de cerca, li no teu livro, de 3% de todas as gravidezes de uma criança ter malformações no nascimento, por isso é tão importante este despiste. Hoje em dia, quando uma criança nasce, faz-se o teste do pezinho, mas antes houve umas ecografias e assim. Há um dia, ou há muitas limitações, até de custo, haverá este teste, este rastreio genético, quando um bebê nasce, por exemplo. Eu acho não se iam descobrir muito mais coisas. 7 mil doenças. Sim, eu acho que sim, que o caminho será esse e já há ensaios clínicos nesse sentido. Portanto, o teste do pezinho, para que fique claro, o nosso português, o nosso teste cá em Portugal é muito completo, mas não deixam de ser menos de 30 doenças. Pois, pá, mas 28, exatamente tudo isso. São 28 e 7 mil possíveis. Exatamente. E são doenças que a maior parte delas não são testes genéticos. Agora temos a atrofia muscular espinhal, portanto são testes que são feitos, mas que não usam ainda esta potencialidade da genética, que é irmos ao livro de instruções. Exatamente. E se de facto nós conseguimos ir ao livro de instruções, porquê é que não o fazemos mais? Um dos motivos lá está é o preço. Pois. O outro motivo ainda é a incerteza dos resultados. Em genética, a genética é um código, lá está. Sim. O código informático são 0 e 1. Aqui são 4 letras e são um código. E de facto há alterações que nós sabemos muito bem. Olha, sim senhora, esta troca desta letra vai resultar neste impacto na proteína, esta proteína não vai funcionar, vai resultar nesta doença. Pronto. Há outras que nós não temos a certeza se vão resultar em doença ou não. Chamamos a isto de variantes de significado indeterminado, que ainda acontece, ainda é frequente. E depois, por outro lado, ainda existem aquelas coisas chatas que há alterações, como falámos há pouco, alterações genéticas que dão origem a sintomas muito diferentes. Mas que não se revelam na prática. Portanto, não acontecem. Temos uma alteração num gene e não sabemos como é que ela se vai manifestar. Há um nome para isso, não é? Ou se vai manifestar de todo. Portanto, nós chamamos a isto, a diferente tipo de sintomas, uma variabilidade na expressão. Exatamente. Chamamos ao facto de se manifestar em algumas pessoas e em outras não, a penetrância. Por exemplo, incompleta, quer dizer, tem o gene, tem aquela deformação, digamos assim, que é a alteração. Já não se diz alteração, diz-se variante, não é? Variante. Também aprendi contigo. Costumava-se usar muito o termo mutação. Agora ainda usamos, mas o termo mais correto é variante, porque lá está. Nem sempre é uma doença. Não. Nós, quando fazemos a sequenciação, e felizmente a sequenciação cada vez é mais fácil, esta coisa de sequenciarmos vários genes ao mesmo tempo, depois nós temos que comparar as letras da pessoa que estamos a testar com uma sequência de referência. E, portanto, depois temos que classificar. Isto é uma variante, mas é uma variante benigna ou é uma variante associada à doença que é patogénica? E às vezes lá está, não conseguimos caracterizar e fica como uma variante de significado indeterminado. E enquanto houver estas incertezas, isto não se coaduna com um teste de rastreio. Num teste de rastreio nós temos de ter certeza. Claro, não pode vamos testar. A ansiedade dos pais. Exatamente. Temos que testar e temos de dizer aos pais, olha, sim senhora, é isto e o tratamento é este. Se houver incerteza não funciona como rastreio.
E, portanto, tem havido vários ensaios sobre que genes incluir, o que reportar, mas eu acho que, sinceramente, o caminho vai ser por aí. Diminuindo os custos e diminuindo a incerteza dos resultados, o caminho vai ser esse. É um teste do pezinho genómico. Exatamente. E não um teste do pezinho só apostado em alguns Eu metabolitos. tinha a noção que é verdade isto, Marta, que numa célula, depois da fecundação, portanto, o zigoto e depois o embrião já tem lá a informação se vai usar óculos, se vai ter o nariz da mãe, se vai ter mau feitio, se vai ter... Não é tudo assim tão claro. Portanto, estão lá os 23 cromossomas que vieram do pai, os 23 cromossomas que vieram da mãe, casaram daquela maneira. Resultam, portanto, uns 46 cromossomas com 3 bilhões de letra, com a informação toda dos genes. Se houver genes com defeito, vai haver doença genética, mas depois há ali muitos graus de variabilidade. Lá está a epigenética, que vai ser marcada pelo ambiente, e depois os jogos que são feitos em equipa, que eu também falo disso no livro, que é, nós ainda olhamos muito para a genética, para a doença monogénica, ou seja, a doença que resulta de um gene. E ainda é muito isso. Trissomia 21, por exemplo, é isso, não é? Não, a trissomia 21 por acaso não é por um gene, então. É um cromossoma 21 a mais. Ok. Portanto, na trissomia 21, um indivíduo, em vez de ter 46 cromossomas, tem 47. Em vez de ter o par dos cromossomas 21, tem 3 cromossomas 21, e daí trissomia 21. Normalmente é um erro que foi feito durante a formação dos óvulos ou dos espermatozoides, mais frequentemente dos óvulos, que não se separaram bem os 2 cromossomas 21, ficaram 2 21 numa célula. Quando se juntou com o do parceiro, deu 3 cromossomas 21. E daí a trissomia. Não é nada que nós possamos prever ou planear antes da gravidez. É um erro que acontece naquele momento. Esta coisa de hoje em dia se dizer que já se consegue dizer onde é que ele está e já houve uma universidade japonesa conseguiu identificar e remover esse nós sabemos onde é que ele está. Ele está em todas as células. Portanto, aquilo é logo no início. Aquilo é logo no início. Imagina, tens um óvulo que tinha 2 cromossomas 21, juntou-se com um espermatozoide que só tinha 1. A partir daí, todas as células vão ter 3 cromossomas 21. Este estudo que foi feito, aquilo que eles tentaram é, através de algumas tecnologias, neste caso CRISPR, não sei o CRISPR-Cas9. O CRISPR-Cas9 é uma tecnologia ótima. Uma espécie de tesoura molecular. Aquilo é super simples do ponto de vista técnico. Portanto, nós usamos sondas para identificar quais são as regiões do nosso genoma que nós queremos modificar. Aquilo vai lá uma sonda que anda a navegar lá pela informação genética até identificar, olha, é isto mesmo. Hibrida, depois corta aquela região e consegue modificá-la. E depois há muitas adaptações a este tipo a esta técnica. Sim. Neste caso, a ideia é, em vez de identificarmos um sítio, identificamos estereos no cromossoma 21 e cortamos esses estereossítios. Portanto, vamos cortar aquele cromossoma 21 em bocadinhos ao ponto de ele não conseguir recuperar. E, portanto, ele desaparece. Há outras técnicas a serem usadas. Por exemplo, as mulheres à nascença têm 2 cromossomas X. Mas a verdade é que só um X está ativo. O outro é desligado por estas coisas da epigenética. Vamos lá pôr metilações e vamos desligar aquele cromossoma X todo. Também há estudos que estão a tentar introduzir este gene que inicia este desligar no cromossoma 21 a mais. Portanto, há esta exploração. Agora, isto tem que ser feito numa fase muito inicial, não é? Para chegarmos às células todas. Exatamente. E essa dificuldade é que ainda é a maior dificuldade na terapia genética. É como chegar às células certas, na medida certa, ficar lá a expressar esta alteração genética pelo tempo correto. Porque já há muita coisa a ser testada e muita coisa gira a acontecer na adição genética, na edição genética. Exatamente, falas disso no teu livro, é incrível. Mas a dificuldade, a dificuldade é isto, como é que vamos lá chegar? Como é que vamos introduzir esta alteração na medida certa, no sítio certo? Porque isto é um nível molecular quase, é uma coisa de... Uma coisa dentro de uma célula, quer dizer... Mas já se está a fazer. Nós já temos uma terapia de edição genética aprovada pela Agência Europeia do Medicamento e pela Agência Americana, e já temos várias terapias de adição genética também aprovadas. Uma delas, a famosa terapia do caso das gêmeas. Exatamente. E foi o mesmo da atrofia muscular. Exatamente. Do Zolgensma, aquele Zolgensma, sim. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética que é recessiva. Significa isto, que ela herdar uma alteração que veio do pai e uma alteração que veio da mãe. As doenças dominantes bastam uma alteração para se manifestarem. As recessivas não. As 2 cópias dos genes têm que estar alteradas. Portanto, só se manifestam quando havia uma alteração do pai e uma alteração que vinha da mãe. Exatamente. A hereditariedade recessiva. Aqui estamos a falar das terapias personalizadas, que é também o futuro, obviamente, da medicina. Substituir um gene defeituoso, ou o que seja, ou a terapia genética, a edição genética, como tu dizes. Desenvolver uma terapia genética para um caso único ainda pode custar estes 4 ou 5 milhões de dólares.
Custa muito também porque eles querem reaver toda a aposta que fizeram. Vai na volta, não estamos só a pagar... Quem? A farmacêutica? As indústrias, sim. Okay. Não estamos só a pagar aquele medicamento, estamos a pagar toda a investigação prévia que foi feita para chegar àquele ponto. Claro. E que foi gigante. Anos, às vezes. E eu, sinceramente, como médica que quer ver isto vingar, eu percebo, nenhuma empresa vai investir em algo que depois não vai ter retorno, claro. não é? Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Obviamente, nós queríamos que isto fosse mais acessível para podermos dar a mais doentes, mas também tem que haver investimento que tenha retorno do outro lado. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Mas sim, a ideia é, até para o cancro. No cancro já é aquilo que se faz cada vez mais. Nós já não damos a quimioterapia para o cancro da mama e uma quimioterapia diferente para o cancro do cólon. Não, damos um tratamento específico para o Joaquim e outro tratamento específico. É incrível isso. De acordo muito com mais as eficaz. Nós falámos disso há pouco, não é? O cancro vai adquirindo mutações que lhe vão dando superpoderes. Se nós soubermos quais são esses superpoderes e usarmos uma terapia com escudos específicos para cada um dos superpoderes, ela vai ser muito mais eficaz e vai ter muito menos efeitos secundários. Que é na quimioterapia era aquele um bocadinho... aquela geral, exatamente. Mata tudo à volta, exatamente. Como de outro, mas dá cabo de toda a barriga, o sistema digestivo, também preferes sofrer e depois regenerar ou preferes morrer de vez porque não trataste? Aqui a ideia com estas marcas genéticas, saber exatamente o que está a acontecer, ok, então vamos só aí. Vamos tentar, e eu fico muito triste, e falámos da desinformação há pouco, é uma coisa que de facto mexe muito comigo, porque eu acho que quando há vazio de informação, e na genética ainda há vazios de informação, e eu acho que isso é tão importante como dar um diagnóstico, é dar um não diagnóstico. Porque quando há um não diagnóstico, e se isto não é bem comunicado e a pessoa não percebe o porquê deste não diagnóstico, fica à procura de qualquer coisa. A desesperança. E acaba por, no seu desespero, ficar refém de desinformação. De um alguém que lhe diz, eu tenho uma solução para ti, eu tenho uma solução. Exatamente. E isso para mim é de facto muito perigoso e por isso a informação é tão importante. E na genética ainda há vazios de informação e isso é importante comunicar. O autismo, como falámos há pouco, ainda é uma doença para a qual nós temos muito poucas respostas do ponto de vista genético. E isso é importante comunicar, mas já vão surgindo algumas coisas. E seja no cancro, seja noutras doenças. No cancro é extraordinário a evolução que tem no último ano, grande, 2 anos. Muito grande, sim. De repente eu vou vendo no Instagram, as coisas de repente descobrem já a ligação da coluna no pescoço, por exemplo. Já. E a aliança também da genética com a imunoterapia, que é podermos editar também células do sistema imunitário para elas conseguirem ser mais seletivas na forma como vão... A personalizar aquela coisa e aquela pessoa é preciso daquele remédio. O estilo de vida, Marta, consegue enganar os genes? Comer bem, dormir bem, fazer exercício. Isto pode fazer mais diferença do que nós imaginamos? Eu acho que sim. Nós ainda não temos grandes evidências. Para mim essa é a pergunta do $1 milhão. É como é que nós conseguimos memorizar esta coisa da epigenética, como eu disse, são memórias que ficam nas células, como se fossem post-its, como se fossem notas que nós pomos nos cantinhos das páginas. Marginália. Olha, a partir daqui tu não lês esta parte, olha, está rasurado, olha, não, daqui tu vais passar para a página 35 lá à frente. E estas marcas que nós adquirimos são criadas pelo ambiente, mas nós ainda não percebemos bem como. Que tipo de agentes... Temos algumas ideias, mas que tipo de agentes é que consegue marcar o DNA? Em que dose? Em que alturas da vida? Tem que ser um estímulo continuado? Pode ser pouco tempo? Como é que uma memória fica lá para sempre? Exatamente. Ou é uma coisa mais volátil que depois de repente é apagada? Sim. Portanto, isto para mim é que é a pergunta do $1 milhão. É como é que se cria esta memória epigenética. Quem souber isso, quem tiver a chave para isso... Porque a partir do momento em que conseguimos perceber isso, olha, nós assim conseguimos reensinar o DNA. Ele, apesar de ter isto escrito, consegue responder de agora de uma forma diferente. E isso sim, isso é das coisas que mais mexe comigo e que eu gostava muito de ver respondidas. É muito bonita a tua área, Marta, porque está tudo aqui envolvido. A predisposição para doenças como o cancro, a demência, é tão importante isto, o envelhecimento, a fertilidade, o desenvolvimento infantil, a resposta do organismo ao ambiente que nos rodeia. É a base de tudo, de tudo. E há muitas doenças onde... Só a genética importa, por exemplo, a trissomia 21 tem um peso enorme da genética, uma acondroplasia tem um peso enorme da genética. Aquela que tu falaste do Hitler, que era aquele síndrome... A síndrome de Kalman. Pronto, que é uma... Tu falaste nisso e é uma coisa que afeta algumas pessoas, não sei, a estabilidade do DNA, apesar de ser muito grande, e poderes fazer essa análise com base numa exumação de um cadáver, por exemplo, mas é uma coisa que pode tirar o olfato e dá hipergonadismo, não é? A perda do líbido. Sim. Gonadismo, pode também haver essa tal alteração genética e não se ter manifestado. Mas o Hitler, por exemplo, sofria disto. Uma coisa que foste falar à televisão, que eu reparei. Fui falar à televisão, mas aquilo que eu também quis alertar é nós não fazemos diagnósticos
clínicos baseados na genética. É ao contrário. Ok. Há alterações genéticas, lá está, que ou quando elas acontecem, por exemplo, na acondroplasia, que é uma troca de uma letra num gene que se chama FGFR3, e aquela troca da letra faz com que a pessoa não consiga crescer mais do que 1,20 m, 1,30 m. Ok. E, portanto, aí tem um peso muito grande. Há outras que não. E a forma correta de fazermos genética não é olhar para os genes e presumirmos o que é que vai acontecer. É exatamente o contrário. É olharmos para um doente, Exatamente. olharmos para a clínica do doente e depois perguntarmos aos genes, Confirmar digamos se- assim, há aí alguma coisa que explique isto? Exato. Essa é a forma correta de fazermos genética. bem. Portanto, aquela notícia do Hitler não deixou de ser um bocadinho sensacionalista. É muito giro pensar, olha, ele tinha um pênis pequenino. Eu adorava também poder dizer isso à boca cheia, não é? Olha, mas descobriu-se que, Mas- que não tinha ascendência judia, por exemplo. Isso sim, se dá para ver... Mas estes testes que a gente faz às vezes para saber o nosso DNA não tem nada a ver com a genética clínica, pois não? Não, são testes diferentes. Uma coisa é olharmos para polimorfismos, que são estas variantes genéticas que nós conseguimos perceber qual é a origem delas, qual é o caminho. Usamos também muitas vezes o DNA mitocondrial, que é um DNA diferente deste DNA que temos estado a falar. A maior parte do DNA está no núcleo das células. E já dissemos, os glóbulos vermelhos, por exemplo, não têm núcleo. Mas no citoplasma das células, portanto, as células têm uma caixa forte que é o núcleo, e depois tem um citoplasma à volta, que é como se fosse assim uma sala grande, com uma série de coisas a acontecer. Exatamente. As mitocôndrias, lá está, são os geradores de energia. energia. E têm DNA. Tem um DNA muito pequenino, muito mais simples que o outro, ok. e que só tem herança materna. Porque as mitocôndrias só vêm do ovócito. Os espermatozoides e os mitocôndrias, como são os geradores de energia, estão no início da cauda, que é para a cauda, conseguimos mexer muito. Exatamente. E depois caem, E depois quando a entra, cauda sai. solta-se. E portanto as mitocôndrias, e também é uma boa forma de estudar estas heranças ao Quer dizer, longo de toda a nossa várias... energia vem das mães? Vem das mães. A energia das nossas células vem das mães. Esta coisa se é genética é hereditário, isto é verdade? Ou é... Não, isso é uma coisa que É eu um também mito gosto também, de não é? esclarecer. São 3 conceitos que eu É de gosto muito de família, aquilo é de esclarecer. família, ele é assim. Pronto. Que é, nem tudo que é genética é hereditário. Falámos, por exemplo, da trissomia 21. A trissomia 21 é um erro esporádico na formação de um óvulo ou de um Não é como espermatozoide. a hemofilia ou como o daltonismo, aí são coisas que vêm da mãe. Exatamente. Pronto. Aí são coisas que são herdadas, lá está bem. E mesmo a predisposição para cancro genética, já veio herdado um progenitor. Ok. Depois há, por exemplo, a condroplasia. Muitas vezes é uma mutação, é uma alteração genética, mas que aconteceu de novo. Como basta foi uma troca de uma letra na formação de um espermatozoide ou de um óvulo. Portanto, é uma doença genética, tanto a trissomia 21 como a condroplasia, e a maior parte das vezes acontecem por um erro esporádico. Pronto. Depois, temos, obviamente, todas as doenças genéticas. E depois, o outro conceito que eu gosto de esclarecer é esta coisa, pensamos sempre, quando é genética é congénito. Se a criança nasceu com 20 dedos, está tudo bem, já não vai ter problemas. E não é assim. A predisposição para cancro são doenças genéticas que acontecem mais tarde mais na vida. tarde, não é necessariamente em bebê que se detecta. Há doenças Ok. terríveis na infância que só se começam a manifestar aos 3, 4 anos, há outras que se começam a manifestar aos 15, aos 20. Não há um limite de idade para uma doença genética se A manifestar. questão de ter gêmeos também é uma coisa genética. Dizem que tem mais predisposição famílias com gêmeos verdadeiros. Sim. Eu tenho falsos, portanto, não é, no meu caso, não. Pensa-se que os gêmeos verdadeiros têm menos fatores genéticos. Portanto, o óvulo, o zigoto, Sim. dividiu-se, não sabemos Ok. porquê, mas dividiu-se e deu Mas origem 24 horas. a dois zigotos. E depois, Depois dependendo começaram a desenvolver os dois e tal. da precocidade com que ele se dividiu, vamos ter as estruturas mais separadas ou menos separadas. Se aquele se dividir muito lá à frente, até podemos ter gêmeos siameses, em que têm coisas que ainda são ok. mesmo comuns. Partilham. No caso da hiperestimulação, em que há vários óvulos a saírem e que dá origem aos tais gêmeos falsos, Sim. aí pensa-se que pode haver fatores genéticos que façam que haja mulheres que tenham a tendência de, em vez de pôr um óvulo cá fora, por mais, ciclo, para ter põe mais hipóteses para a Exatamente. espécie e aquela Exatamente. coisa. Muito bem. Ser filho e ser neto de primos. Também é outra questão que as pessoas pensam. Como os reis portugueses exatamente. tinham aquelas doenças. E por acaso é tão giro, isso dos reis, eu acho muita piada, porque das doenças genéticas mais conhecidas ao longo da história é a hemofilia, que a rainha Sim. Vitória Os czares, e os era czares portadora. tinham, os czares Exatamente, acabou por ser um dos fatores que levou à queda dos czares, Exatamente. porque aquela mãe, no seu desespero, com o seu único filho homem, tinha Exatamente. hemofilia e uma forma grave de hemofilia, acabou por ficar ali tão refém, lá está, de um influencer da altura, de um desinformador da altura, que era o Rasputin, exatamente. que acabou por ser mais uma das achas que levou à fogueira, que foi o fim dos czares. O fim daquela... dizimar aquela família. Mas é uma doença que não é
das doenças, em que aumenta o risco pelo facto de eles serem primos. E se havia casamentos entre primos naquela família. Pois, claro. As doenças em que aumenta o risco das pessoas serem primos são as doenças recessivas que já falámos aqui, como é o caso da atrofia muscular espinhal. Porque como é preciso o pai ser portador e a mãe serem portadora, o risco aumenta de sermos portadores de uma alteração no mesmo gene se de facto formos relacionados, não é? Nós temos 20 mil genes conhecidos, eu posso ser portadora de 3, o meu marido de outros 3 diferentes, mas se formos primos, o risco de sermos de algum que seja comum é muito maior. E, portanto, o risco da consanguinidade é esse, é o destas doenças recessivas que se manifestam quando há 2 alterações, uma que vem da mãe e outra que vem do pai. Fala-se nesta eugenia, no desenho futuro de bebés. Isto vai poder acontecer um dia? Eu espero que não. Tem muitos problemas éticos também. Sim, não é? sim. Há muitos problemas éticos e eu acho que não é por acaso que a palavra ética... É por acaso, mas eu acho engraçado ser assim, que a palavra ética está contida em genética. Sim. Genética tem imensas questões éticas e essa é uma delas. E eu acho que a terapia genética vai possibilitar que, sabendo, por exemplo, que um casal efetivamente são os 2 portadores de uma alteração genética. Aquilo que nós podemos fazer hoje em dia é, sabemos que a conjugação é o pai tem metade dos espermatozoides com o gene bom, metade dos espermatozoides com o gene alterado, a mãe metade dos óvulos bons, metade dos óvulos alterados. O risco de se juntarem os 2 alterados é 25%. Sim. Aquilo que nós podemos oferecer é, durante a gravidez, fazer o teste para saber se caiu nos 25%, ou, antes da gravidez, fazer fertilização in vitro, testar os embriões in vitro. Tirar logo dos óvulos bons, digamos assim, e descartamos aqueles que são afetados. Até com microinjeção já se consegue fazer Eu isso. acho que a terapia genética, aquilo que vai acrescentar é, em vez de descartarmos, para termos mais embriões viáveis, nós se calhar vamos conseguir editar os embriões. Mas são para patologias genéticas identificadas. E eu acho que aí temos que o fazer. Se está identificado, se é uma patologia genética grave, é para editar. Agora, se é só porque queremos um filho de olhos azuis, aí tem que haver limites. Não é que nos Estados Unidos, porque é um país sempre muito mais fácil para isto, eles já vendem supostamente uns testes em que escolhem características, se vai ser alto, se vai ser isto, se vai ser aquilo. Felizmente, nós na Europa, a Europa tem regras muito mais estritas em relação a isso e espero que nunca cheguemos a esse ponto. No fim deste livro, do que os genes dizem sobre mim, Marta, qual é a mensagem mais importante que gostavas que cada leitor levasse a perceber? Ou o mito maior que tivesse que desmontar? Eu acho que a informação, sobretudo, as doenças genéticas, falávamos há pouco, há doenças onde a genética é muito importante, há doenças onde o ambiente é muito importante. Um vírus, supostamente, é só ambiente, mas depois há uma interação entre as duas. E a nossa genética não é, lá está, uma prisão, ela pode aprender. E eu acho que isto nos torna mais conscientes em relação aos comportamentos que temos, torna-nos mais atentos e eu acho que há muita coisa ainda por saber, há muitas promessas, mas também é importante saber quando não há uma resposta, o porquê de não haver uma resposta e saber lidar com essa incerteza. Também acho que é bastante importante. A importância também da frustração e da pessoa não recorrer logo ao primeiro guru. Isso é uma mensagem boa que tu deixas aqui. Muito bem, nós temos, já foi-se, mas deixo aqui esta dica. Marta Zegra Amorim, quero agradecer muito a tua vinda aqui, a tua disponibilidade. Muito obrigada pelo convite. Mas, de facto, o que os genes dizem sobre mim, é este livro, da Contraponto, como descodificar a história da nossa vida, esta investigação é uma área extraordinária e nota-se pelo teu entusiasmo e nota-se pela tua escrita, que é muito curioso. O livro está muito bem construído, tira muitas dúvidas, é muito bom, esclarece muito, desmonta mitos. Eu gosto muito quando isso acontece e tu fazes isso de uma maneira muito inteligente e isso é muito bom. Continuas sempre com as tuas consultas de genética cá e na Madeira extraordinárias e de facto que continuas a descobrir coisas e sobretudo também a divulgar estas coisas. É importante vires aqui à rádio, que seja mais vezes, venhas mais vezes e contes mais histórias, porque o livro também tem histórias de vida e afinal estamos a falar de vida. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigada. Muito obrigado.